alegria para um, tristeza para outro, né? A alegria nossa é que estamos aqui na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui junto aos nossos familiares, orando para que Deus tenha abençoado eles também. E tristeza para aquelas vidas lá em Minas, na cidade de Mariana, né? Que perdeu tudo. Hoje eu estava vendo uma reportagem que mostrou o senhor de frente com o gado atolado e não podia fazer nada. É uma tristeza, né? Você vê ali seu animal ali que é o sustento também da família dele e ele não poder fazer nada para resgatar. Porque se ele entra na lama, ele afunda. É muito triste isso. Mas para muitos é tristeza e outros não. Outros estão lá dando risada, né? Vendo a desgraça dos outros. Né? Mas Deus é misericordioso por essas famílias, né? Que perderam tudo. Que Deus vai tocar no ímpio, né? Para abençoar o justo, né? Isso é a palavra do Senhor, né? Estamos aqui para que Deus venha nos abençoar cada vez mais, né? Como o pastor falou sobre o hospital, na rua, que para nós já está ficando triste ir para a rua, ali no lado do mercado. Porque a gente vai com amor, levar ali um café, um pão, um suco, e a gente está sendo, sabe o que? Está sendo em vão o nosso trabalho ali, porque eles não estão dando atenção mais, o pastor dando a palavra, eles ficam usando droga, então não tem mais respeito. Então a gente está procurando Deus nos iluminar, mostrar um caminho melhor para nós ir, e aí eles vão sentir na pele, porque já tem muitos ali já não estão indo mais por causa disso, pela atitude deles, estar ali só sabendo que ali na quinta ou na sexta vai levar um alimento, e já estão viciados nisso, né? Então a gente Deus vai dar estratégia para nós. Se for o tempo do Senhor da gente estar ali, amém, né? Continuar. Se não for, a gente vai procurar outros lugares. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia ali, se encontra em Eclesiastes 3. Do 1 ao 8. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraço e tempo de afastar-se de abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo que é tudo o tempo do Senhor. Ele determina nas nossas vidas, depois que nós entregamos a nossa vida a Ele, o tempo é dele, não é nosso. O propósito que Ele tem nos dado para nós aqui na terra é pregar o Evangelho, né? Fazer o bem. Depois que nós aceitamos Jesus, nós temos que fazer o bem, não olhar para trás, porque olhar para trás já passou, já é passado, né? Aqui na terra a gente tem que olhar para frente, que é Jesus Cristo, né? Fazer o melhor, é onde nós agradamos o coração de Deus. Não é tempo de olhar para trás e ver o que passou, olhar o que está errado. Vamos tentar consertar onde nós erramos, para não fazer mais isso. Que Deus dê o melhor para nós, né? É o tempo dele, não o nosso. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos aqui na terra é para Deus, né? O tempo nosso aqui é curto. O ministério de Jesus foi curto, foi 3 anos, não é verdade? Então ele não tinha que olhar para trás, ele tinha que seguir em frente, né? Falar a palavra do Pai, falar o melhor, né? Então é tempo de nascer e tempo de morrer, né? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. Glória a Deus. O que ficou para trás é velho. Deus faz novo, a criatura nova, né? O vaso
vaso novo. E a gente, quando era do mundo, Deus foi lá e nos resgatou lá no fundo do poço. Quebrou aquele ali. Então nós nascemos de novo para Jesus. Eu creio, porque cada um aqui tem seu passado. Né? Às vezes Deus deixa nós buscar o passado para nós não errarmos mais aqui no presente. O que nós fizemos errado, lá não fazer de novo. Então é isso que Deus quer de nós. Nós seremos fiéis a Ele cada vez mais. Né? Que o tempo é dele, o tempo não para. O tempo sempre a gente tem que estar indo para frente, cada vez mais. Porque o tempo do Senhor, para nós, é demais. Então Ele tem todo o tempo para nos ouvir, para nós falar com Ele. Né? Porque aqui na casa do Senhor nós temos 2 horas para falar com Deus. Nós temos o dia inteiro para fazer outras coisas. Mas para a casa do Senhor a gente acha que é pouco, né? É muito 2 horas para cultuar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Porque muitos aqui você convida para ir para a casa de Deus, eu acho que não. Você vem na casa de Deus, não, eu não vou virar crente, não. Às vezes você está passando por uma dificuldade, um louvor, né? Fora da gente com nós. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, aí você vai lá, a pessoa dá um abraço. Às vezes você dá um sorriso, a pessoa está passando na rua, você não sabe o que está acontecendo, mas você vai lá falar com ela, já muda aquela história. O tempo é curto. Por isso a gente tem que andar para frente. Tempo de morrer, né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se a gente planta a bondade, colhe o bom, né? Coisa boa. Né? Porque ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vem falar do amor de Deus, pessoa boa, que faz o bem, procurar ajudar o próximo. Agora, quando a gente não procura ajudar o próximo, se vê uma pessoa ali com dificuldade, você não dá atenção, para a gente ser servo de Deus, a gente entregou a nossa vida ao Senhor, a gente tem que ajudar o próximo. A gente também tem que entender uma coisa. Eles acham que a gente é servo de Deus, vocês podem fazer tudo. É bonzinho, mas não. A gente tem que ter os pés no chão também. Porque muitas pessoas são interesseiras, acham que você é servo de Deus. Eu vou ali na casa do irmão ali que ele pode tudo, ele não ajuda. Mas às vezes a pessoa vai por interesse. Tudo que se planta, colhe. Né? E a gente tem que colher o quê? Frutos bons. A figueira frondosa tem que dar fruto. A gente tem que dar fruto para o Senhor. Buscar vidas. Né? A gente vai na rua para quê? Para falar um pouco do amor de Deus, no hospital. Às vezes a gente vai lá dar um testemunho para edificar aquela pessoa. Muitos ali a gente abre o coração para nós. Às vezes a gente também abre o coração também, para ver se entra no coração deles o que eles estão passando, que nós já passamos. Onde Deus nos resgatou, Jesus Cristo, né, nos tirou do fundo do poço. Cada vez mais, né? A gente não olhar para trás. E Deus vem edificando cada vez mais nossas vidas. Amém, Deus. Né? Os livramentos que Ele nos dá, por tudo, a gente tem que dar glória a Deus. Cada vez mais. Glória a Deus. Tempo de matar e tempo de curar. Às vezes a pessoa está morrendo espiritualmente. Está ali, ó. Às vezes um abraço, um carinho seu, você está curando aquela pessoa. Você não sabe o pensamento dela, mas Deus conhece o nosso coração. O coração daquela pessoa, o que ele está passando. Hoje se a gente vê, é filho matando pai, pai matando filho, isso não agrada o coração de Deus. Às vezes você vê uma pessoa maltratando um animalzinho, vai dar conta a Deus, porque é criação de Deus também isso aí. Por isso a gente podemos evitar isso. Eu também vi no jornal, na televisão, o Senhor jogou 2 cachorros no bueiro. Uma maldade, porque vai dar conta a Deus sobre essas 2 vidas. Só que Deus tocou num rapaz, ele disputou isso aí na rua e entrou no bueiro para resgatar os cachorrinhos. 2. Ele falou que lá tinha rato morto, tinha mau cheiro, mas ele, com amor à vida daqueles animaizinhos, ele entrou lá e resgatou. Porque o amor de muitos esfriaram já. Então, não está fácil. A gente sair aí fora,
Você vai levar a palavra de Deus, você não sabe o que você vai escutar. Porque às vezes você vai falar do amor de Deus, você escuta coisas que não deve. Por isso a gente tem que ter pé no chão. A gente às vezes olha assim e fala, Senhor, me dá 5 minutos. Porque não é fácil. Você vai com todo o amor e recebe uma patada. A gente fala assim, Senhor, olha, tem misericórdia, porque se em outros tempos a gente já não pensava 2 vezes, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe de onde nos tirou e nos fez novo em Cristo Jesus. Então, não é fácil. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Eu já falei, né? Alegria para uns, tristeza para outros. Alegria, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã no Senhor, né? Porque as tristezas que vêm, a perca no lar, na família, essas pessoas que perderam tudo, as tragédias estão vindo aí, está sendo alertado. Aquelas pessoas que o avião caiu, 235 pessoas, ninguém sabe o que aconteceu. Os familiares chorando, seus entes queridos. E muitos estão aí, ó. Não tem nem o corpo da pessoa para enterrar, da família, para fazer um velório digno, né? Mas não é fácil. A gente fica triste com essa situação. Mas a gente também não pode salvar o mundo. Mas podemos orar, pedir a Deus para Deus estar confortando o coração dessas pessoas, dessa família. Em nome de Jesus. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Abraçar. É um gesto carinhoso, gesto de bondade, né? Mas se afastar de abraço, abraço de maldade. As mulheres sabem quando é um abraço carinhoso e quando não é um abraço carinhoso. Quando a pessoa vem com má intenção. Né? Então a gente tem que mostrar os sentimentos cada vez mais. Porque um abraço, você pode mudar totalmente uma história. Mas a pessoa quer tirar a sua própria vida ali, você vai dar uma palavra para ela, um abraço, ela desiste do que ela está pensando em fazer. Porque Deus dá a direção, Deus sabe de todas as coisas, Deus nos mostra o caminho certo, a estratégia para nós ir ali resolver aquela situação. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai capacitar cada vez mais a gente. Aleluia. Dando sabedoria, entendimento. Porque tem certas situações, é só Deus para nos dar estratégia. Porque a gente às vezes não tem nem coragem de falar, eu não vou lá. Foi igual a Cláudia pregou semana passada. Se não fosse Deus falar não para ela não ia dar falar com aquela pessoa. Fala que Deus te ama, Jesus é maravilhoso. A gente não tem a falar, eu não tenho coragem de ir. E a gente não sabe o que vai receber. Gosta de você falar do amor de Deus, que Deus é maravilhoso, Jesus te ama. Totalmente ela muda o semblante. Amém? Amém. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de buscar o Senhor. Enquanto é tempo, né? Porque depois que o Espírito Santo foi embora, não tem mais nada para fazer aqui. É o nosso Consolador. Onde Ele nos guia. Onde o Espírito Santo vem falar conosco. Aleluia, Jesus. Perder tempo aqui na casa do Senhor? Não, a gente vem buscar o melhor. A gente sai da nossa casa, buscar um propósito na casa de Deus. Orar pelos nossos vizinhos, pelos irmãos da igreja. A gente não perde tempo na casa de Deus, a gente só tem a ganhar. Porque o Senhor é maravilhoso. Nós saímos daqui, entrar de um jeito, sair de outro. O Senhor venha nos dar tempo, abençoar no dia seguinte, no trabalho, no lar, abençoar nossos filhos no colégio. É tudo o tempo do Senhor, não nosso. Não sabe o dia de amanhã, só pertence a Ele.
Nós não sabemos como nós vamos sair daqui dessa porta para fora. Amém? Mais uma vez eu agradeço a Deus. Tempo de rasgar, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar ou tempo de cocer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo tem sua hora para falar. Às vezes a gente fala que o coração está cheio, onde a gente solta uma palavra que não edifica. Tudo que soltou não volta mais. Às vezes uma palavra que você fala, onde você magoa uma pessoa, às vezes você fala sem maldade, mas a pessoa não vai entender. Depois que saiu não tem mais volta. Às vezes é melhor você ficar calado e orar em pensamento. Porque para você falar uma verdade para uma pessoa, tem que ter coragem, porque você não sabe qual é a reação dela. Se Deus Espírito Santo manda você falar uma coisa para ela, de Deus, se for dura, tem que falar. Não importa a situação. Porque é o melhor que você está dando. Porque de repente acontece alguma coisa com essa pessoa, você não falou que Deus não mandou. Aí o remorso. Vai ficar, nossa, por que eu não avisei? Aconteceu com aquela pessoa ali. Aí você vai ficar se culpando o resto da vida. Por uma tragédia que poderia ter acontecido, ter evitado. Tempo de razão é tempo de conselho, né? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Amar o próximo. Às vezes a gente se aborrece com alguma coisa, mas aí no tempo, com alguns minutinhos já passa. A gente não pode guardar essas mágoas no coração. Isso aí só você vai crescendo uma ferida, uma mágoa, vai aumentando. Aí de mágoa vai vindo raiva. Às vezes você não consegue nem olhar para aquela pessoa mais. Então a gente tem um tempo de amar também. Amar o próximo cada vez mais. Buscar sabedoria. Porque a gente amando o próximo, Deus se alegra. Deus sempre nos vai se capacitar cada vez mais, porque a gente às vezes está passando ali na rua, chega uma situação, um morador de rua, por exemplo. Por que você acha que ele está naquela situação? Porque ele quer, não é? Às vezes é por causa da própria família. Ele abandona a família por causa disso. Porque ele vai para a rua, que ele se sente melhor. Porque todos que estão na rua, não é porque a família jogou fora. Não é porque ele quer. Nem o seu Toninho estava falando para o pastor, né? Semana passada. Estava morando na rua porque não aguentava mais a família. Mesmo que ele era tudo que ele tinha. A casa, vendia as ferramentas dele, de trabalho. Ele preferiu ir para a rua. Vendeu tudo, perdeu tudo. Mas se sente melhor na rua do que ele está com a família. Mas família é tudo, né? O projeto número 1 de Deus, onde o diabo quer matar, roubar e destruir, é o principal que ele quer. A gente tem que estar firme na rocha, presente a Deus, cada vez mais, que Ele venha edificar cada um aqui, cada sua família. Amém, Jesus. Porque o tempo do Senhor não é o nosso. O tempo da gente estar aqui na terra, só Ele pertence a Deus. Amém, Deus. Tempo de guerra e tempo de paz. O pastor acabou de falar de guerra. É guerra no lar. Filho com o pai, mãe com o filho. E Deus não se agrada com isso. É na escola. Qualquer lugar você vai ver guerra. Porque o amor de muitos é esfriado. Mas Deus, a gente pede muita paz, né? Mas Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessas vidas, dessas guerras. No Afeganistão, no Iraque. E a gente não tem nada disso aqui. A gente não dá nem glória a Deus. Para edificar esse lar que a gente tem, o lugar de dormir, o lugar a gente vai levantar, tomar um café na manhã. Muitos não têm isso aí. Em nome de Jesus. Aqui no 17 fala: e disse o meu coração,
Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todos, um tempo para toda obra. Aleluia, Jesus. Só porque eu estou na igreja, eu faço a obra, não. Deus vai julgar, Deus vai cobrar. Se eu fizer relaxadamente, Deus vai cobrar de mim. Do justo e do ímpio. O ímpio que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus não quer saber. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus vai cobrar daqueles que façam a obra relaxadamente. Porque a gente tem que dar o melhor para Deus. Ele dá o melhor para nós, que a gente vai dar o resto para Deus. Amém? Então essa aqui fica a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, né? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?